Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É com alegria que nos encontramos novamente, nós, a Palavra de Deus e, claro, a companhia do pastor Daniel Vicente, que tem sido aquele que ao longo destes dias, destas lições, nos tem ajudado a compreender e a conhecer mais este tema do que é isto de ser um mordomo de Deus. Obrigada, pastor Daniel Vicente, por estar aqui connosco. É sempre um privilégio estar contigo e poder continuar a explanar estes temas da Palavra de Deus e que tanto nos ajudam a compreender aquilo que a Palavra de Deus tem como propósito para a nossa vida. E qual é o propósito que vamos desenvolver e vamos conhecer melhor hoje? Vamos fazê-lo através da leitura do nosso sumário. Qual é o sumário de hoje, pastor Daniel Vicente? O dízimo deve ter um sentido e um propósito muito especial para todo o cristão. Não menos importante é o local onde o dízimo deve ser entregue ou devolvido a Deus. Qual é este local? Este local onde devemos entregar esta porção. Muitas vezes faz-nos confusão, temos dúvidas, mas hoje vamos conhecer aquilo que a Bíblia diz como sendo o local onde devemos de entregar. E como tal, não podemos deixar de fazer lendo a Bíblia, sabendo aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos ler o nosso versículo que servirá como base para o estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias. A quem não tiver, como sempre, acompanhe-nos através do nosso quadro. Então vamos abrir as Bíblias e vamos fazê-lo através do livro de Deuteronômio, no capítulo 12 e no versículo 5 e 6. E diz: no lugar que o Senhor vosso Deus escolher para a sua habitação, ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Ou seja, este texto é muito claro, não é? Ele deixa-nos muito claro qual é o lugar em que o povo deve deixar aquilo que é dele. Exatamente. Os israelitas compreenderam facilmente onde é que era esse local, porque era o local onde eles iam adorar a Deus, onde ele se manifestava através da Shequina, portanto, no tabernáculo israelita, era ali e ali, portanto, também eles iam levar os dízimos de tudo aquilo que recolhiam, porque eram uma sociedade agropecuária, era através dos produtos da terra, claro. Não é? Depois, quando, portanto, os israelitas fixaram na terra de Canaã, na terra que Deus lhes tinha prometido, e quando no tempo de Salomão foi erigido o templo, e nos períodos subsequentes, portanto, eles tinham no templo esse lugar aonde iam levar os seus dízimos, com o propósito, como diz Malaquias 3, de ser um sustento para a sua casa, ou seja, o propósito era ser o sustento para aqueles que trabalhavam ali naquele local, no templo, cuidando do templo, cuidando dos serviços do templo, participando nos sacrifícios, apoiando as pessoas que ali se dirigiam para lhes dar uma palavra de conforto, para lhes lerem também os escritos. Ali também se ensinavam aqueles que, portanto, queriam aprender acerca das Escrituras. Aliás, vemos Jesus a ir ao templo e ali no templo, portanto, ser ensinado e também ensinar, não é, as Escrituras. Por conseguinte, o templo era esse local onde Deus se congregava com a congregação, onde Ele estava com o seu povo de forma particular, e era aí onde estava a casa do tesouro e onde eles deviam levar, portanto, os seus dízimos, devolvendo os seus dízimos dessa forma, colocando aí na casa do tesouro esses seus recursos, melhor dizendo, os recursos que Deus tinha não são seus, Deus, porque o dízimo não é deles, já explicámos isso aí noutras aulas. Portanto, o dízimo é santo, pertence por natureza a Deus, e ali eles iam devolver os seus dízimos na casa do tesouro.
Passando para os dias de hoje, há muitas dúvidas que se colocam, porque, por exemplo, existem igrejas com muita gente e igrejas muito pequeninas. Existem... como a divisão, ela é feita, por exemplo, uma igreja que tem 500 membros, ela vai ter um valor de dízimo muito grande, mas existem igrejas que têm 20, 30, por isso mesmo, se ficasse só local, seria uma divisão não correta, não é? E não era uma divisão igual para todos. Exatamente. Como é que funciona para que seja feita uma divisão, que não seja em excesso para uns e em falta para outros? Como é que Deus inspirou, como é que Deus ensinou que devemos fazer esta devolução? Sem qualquer crítica particular às igrejas congregacionalistas, eu acredito num sistema universal de igreja, uma igreja que é, portanto, uma estrutura mundial, em que os dízimos são canalizados para um centro e desse centro são distribuídos uniformemente para, portanto, todos aqueles que trabalham para a causa de Deus, de uma forma uniforme, porque senão dá-se essa situação de que igrejas com maiores posses possam ter pastores mais bem alimentados, não é? Do que aquelas igrejas mais pequenas com menos recursos. Portanto, essa distribuição é feita mais equitativamente de acordo com o princípio bíblico, e nós vemos na própria Bíblia, na primeira estrutura de igreja, que havia uma igreja central, que era a igreja de Jerusalém, não é? E que a partir daí, portanto, os apóstolos iam, portanto, gerindo todos os campos que se iam abrindo. Paulo, na passagem que portanto, já mencionámos aqui noutra aula, ele dizia que outros me sustentaram porque vocês não foram capazes de me sustentar. Portanto, a Igreja também evolui como sistema, não é? Hoje não temos um local fixo, portanto, um único templo em todo o mundo onde isso aconteça e, portanto, deve haver uma estrutura que permita que isto aconteça. Portanto, é isso que acontece exatamente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem uma estrutura que permite que os dízimos sejam canalizados todos para o conjunto de congregações, um determinado conjunto de congregações, e depois é dividido de forma igual por aqueles que, portanto, estão ao serviço da Igreja nessas diferentes congregações. E com o objetivo de manter, não de enriquecer, porque este é um princípio muito importante. Isso é muito importante, exatamente. Não deve ser com o propósito de enriquecer. Nós temos exemplos da Bíblia na Bíblia onde isso aconteceu, os filhos de Eli, por exemplo, que procuravam enriquecer e não acerca dos meios que eram trazidos ao templo, e aquilo acabou mal, não é? Acabou muito mal. Acabou perdendo tudo, não é? Eles quiseram tudo e perderam tudo. Não é esse o objetivo de Deus. Obrigada pelo esclarecimento, obrigada por esta ajuda, obrigada por nos ajudar a compreender melhor aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos tirar aquilo que devemos aplicar nós hoje. O que é que eu, Rita, vou fazer com o que aprendi hoje aqui? Pensa um pouco naquilo que aconteceria se cada um decidisse por si onde é que iria entregar o seu dízimo. O que é que aconteceria à obra de Deus se houvesse esta diversidade de entregas de dízimo? O que poderia acontecer à obra de Deus? À organização da Igreja, como é que isso poderia depois afetar profundamente? Por isso, procure levar a sua oferta e também os seus dízimos aonde Deus disse que deveria fazê-lo. É na casa do tesouro, é onde se encontra com Deus, que deve levar o seu dízimo e a sua oferta, e é para aí que deve canalizar, para que ele depois seja canalizado de forma a alimentar aqueles que trabalham para o Senhor.
E com este convite a fazermos parte desse sistema de alimentar a Igreja de forma a que a Igreja cresça, seja mundial, para que todo o mundo conheça a mensagem de Jesus e ele possa voltar, com esta mensagem maravilhosa terminamos a nossa Escola Bíblica de hoje. Até à próxima Escola Bíblica.